todos que estão aqui conosco na reunião. Hoje, mais uma reunião do Programa de Capacitação Complementar em Ecoendoscopia e Endoscopia da Via Biliar e Pancreática. E nós vamos ter o prazer de ouvir o Dr. Ibrahim El Ibrahim, que é o nosso representante paraguaio, né? E ele vai apresentar um artigo científico que eu acho que é muito importante para nós, né? Porque ele mostra algumas nuances de como detectar, através dos aspectos que nós encontramos pela imagem, os diversos tipos, né, de neoplasias intraductais papilares mucinosas. Então, Ibrahim, fique bem à vontade, pode dar continuidade à sua apresentação. Bom dia para todos. Hoje vou apresentar um artigo científico sobre os achados endoscópicos ultrassonográficos por ecoendoscopia, enfocados nas características do parênquima pancreático para a predição dos subtipos das neoplasias mucinosas papilares intraductais. Os IPMN são neoplasias epiteliais intraductais compostas por células produtoras de mucina no ducto pancreático principal ou nos ductos secundários. Eles correspondem a diferentes identidades patológicas, tipo adenoma, carcinoma in situ e carcinoma invasivo. E eles foram divididos em 3 subtipos histomorfológicos, que são o tipo gástrico, o tipo intestinal e o tipo pancreatobiliar. Eles apresentam comportamento bem diferente entre eles em relação ao prognóstico, ao risco de malignização e também ao risco de recorrência pós-operatória. Por estes motivos, foram feitos diferentes reportes de diferentes métodos, como para diferenciar o tipo histomorfológico prévio ao ato cirúrgico, mediante as características do estudo citológico do conteúdo dos cistos, por acesso por FNA ou por CPRE, que são métodos mais invasivos, ou também por estudos de imagens. A utilização de ecoendoscopia aporta informações detalhadas sobre as lesões císticas, mas também sobre as características do parênquima pancreático, como a presença de fibrose, de estetose, entre outras coisas. Por esse motivo, o objetivo do nosso trabalho é identificar os achados ultrassonográficos característicos de cada subtipo e tentar prever e predecir o subtipo de IPMN baseado nos achados por ecoendoscopia. Por esse motivo, foi realizado um estudo retrospectivo, unicêntrico, onde foram incluídos todos os pacientes com diagnóstico de IPMN que foram operados entre outubro de 2003 e fevereiro de 2020, dando assim um total de 153 pacientes. Desses pacientes, a confirmação do subtipo histológico da peça cirúrgica foi dada em 71. Eles foram excluídos 3 pacientes por apresentar uma obstrução severa do ducto pancreático principal por um carcinoma invasivo derivado do IPMN, não permitindo uma avaliação correta do parênquima pancreático, e 6 que foram excluídos por apresentar resultados de ecoendoscopia que não foram suficientemente adequados para caracterizar as características precisas para esse trabalho. E ficando assim como uma população de 62 pacientes. Todos eles tinham uma tomografia e uma ressonância magnética pré-cirúrgica. As ecoendoscopias foram realizadas por 4 experientes ecoendoscopistas e a revisão das imagens para a presença ou ausência de certas características foram avaliadas cegamente por 3 ecoendoscopistas, que foram dados A, B e C como representação. E em caso de discordância entre os 3 ecoendoscopistas, a decisão foi dada por a maioria de 2-1. As características avaliadas por ecoendoscopia foram o diâmetro do ducto pancreático principal, o número de cistos, o diâmetro dos cistos, o diâmetro do nódulo Moraes, os achados que confirmam um diagnóstico de uma pancreatite crônica inicial, a presença de ciatose parenquimatosa pancreática e também a presença de atrofia do parênquima pancreático.
Para definir o diagnóstico de uma pancreatite crônica inicial nesse trabalho, foram necessários a presença de dois critérios positivos baseados na classificação de Rosman de 2019, que eu vou estar mostrando a continuação. Para definir uma esteatose pancreática, foi mediante a presença de uma hiperecogenicidade de mais de 80% do parênquima pancreático em relação com o vaso. E para o diagnóstico de uma atrofia pancreática, foram medidos os pontos de diâmetro maior e menor no corpo pancreático, excluindo a zona de presença de cisto, e foi feita a média e foi definida como menor a 10 milímetros para definir uma atrofia pancreática. Aqui mostra de forma mais detalhada os achados ecoendoscópicos que foram tomados em conta para esse trabalho. A imagem A demonstra um pâncreas com parênquima homogêneo, sem dilatações císticas e com o aspecto de sal e pimenta normal. A imagem B demonstra os focos hiperecoicos, que são um dos critérios para a pancreatite crônica inicial. Estes focos tinham que ter um diâmetro de mínimo 3 por 3 milímetros e a presença de 3 ou mais dessas imagens no parênquima dava como um critério positivo. A imagem C demonstra que são as estrias também hiperecoicas, que também tinham que ter um diâmetro maior a 3 milímetros para ser tomados em conta, e a presença de 3 ou mais como para dar um critério positivo. A imagem D demonstra a lobularidade do pâncreas, que demonstra como são lobulações igual ou maior a 5 milímetros, com bordes hiperecogênicos em relação à parte central. A imagem E demonstra o que seria a hiperecogenicidade das margens do ducto pancreático, e para ser tomado como critério positivo, deveria ter um compromisso maior do 50% do total do todo ducto pancreático. A imagem F demonstra o que seria dilatações dos ductos secundários, que são imagens anecoicas em continuação com o ducto pancreático principal, e que tenham um diâmetro maior ou igual a 1 milímetro, e deveria também, para considerar um critério positivo, a presença de 3 dessas imagens no parênquima pancreático. A imagem G demonstra a hiperecogenicidade do pâncreas em representação de uma esteatose pancreática em relação com o vaso. E a imagem H, que demonstra o que seria a atrofia pancreática com um diâmetro promédio menor a 10 milímetros. Isso em relação aos achados ecoendoscópicos. Para o estudo histológico, foram realizados por dois patologistas. Eles definiram o subtipo histológico, se era gástrico, intestinal ou pancreatobiliar, segundo o subtipo predominante ou com maior grau de displasia. E o grau de displasia foi expressado em baixo grau, alto grau ou carcinoma invasivo. E também eles definiram um tipo de compromisso ductal, se era o ducto secundário, do ducto primário ou do ducto tipo mixto. Aqui vamos passar aos resultados. A tabela 1 demonstra as características dos pacientes, onde do total de 62 pacientes, 38 foram do subtipo gástrico, que é mais comum, 14 foram do tipo intestinal e 10 do tipo pancreatobiliar. A promédio de idade foi de 70 anos, aproximadamente 53% foram, 53% foram de sexo masculino. E em relação ao tipo macroscópico, a diferença significativa que foi achada é a associação do tipo do ducto pancreático principal, o compromisso do ducto pancreático principal, com o tipo intestinal, dando aqui uma diferença significativa. Em relação ao tipo histológico, tendo em conta a presença de carcinoma invasivo, foi positivo para carcinoma invasivo em 13% dos do tipo gástrico, 29% nos do tipo intestinal e 100% nos do tipo pancreatobiliar, também dando uma diferença significativa nesse item, demonstrando também e enfocando em que a maioria dos pacientes do tipo gástrico apresentaram uma displasia de baixo grau. Isto em relação à primeira tabela. A segunda tabela demonstra os achados ultrassonográficos em relação à lição e a parênquima pancreático, como para tratar dar um padrão para cada subtipo. Então,
Para o subtipo gástrico, os achados que demostraram uma diferença significativa foram os seguintes. Primeiro, a presença de 2 ou mais cistos, então o subtipo gástrico se associava com mais que um cisto. E outro achado que demonstrou uma diferença significativa em relação ao tipo gástrico é a presença de ciatose do parênquima pancreático. Para o tipo intestinal, os achados ecoendoscópicos que demonstraram uma diferença significativa foram os seguintes. Primeiro, um diâmetro menor a 30 milímetros. Segundo, o achado de focos hipericoicos sem sombra acústica posterior, que era um dos critérios para uma pancreatite crônica inicial. Três, a presença também de os critérios suficientes para diagnosticar uma pancreatite crônica inicial. E, por último, também uma diferença significativa a favor da atrofia do corpo pancreático. Para o subtipo pancreatobiliar, os achados significativos que demonstraram uma diferença significativa foram a presença de um pâncreas com parênquima sem presença de ciatose ou de signos de pancreatite crônica inicial. Então, foi a base de um pâncreas praticamente com parênquima normal. Aqui passamos para a tabela 3, que demonstra o rendimento diagnóstico, tomando em conta os critérios, os achados de maior acurácia para o diagnóstico dos diferentes subtipos. Então, para o tipo gástrico, tomando em conta a presença de cetose pancreática, deu uma sensibilidade de 63%, uma especificidade de 92% e uma acurácia de 74%. Para o que seria o subtipo intestinal, a associação com uma pancreatite crônica com mais ou igual a 2 critérios, ou atrofia do pâncreas, demonstrou uma sensibilidade de 57%, uma especificidade de 96% e uma acurácia de 87%. Para o subtipo pancreatobiliar, demonstrou, sobretudo um pâncreas sobre um parênquima normal, mostrou uma sensibilidade de 90%, uma especificidade de 94% e uma acurácia de 94%. Nesse último item da tabela demonstra o que seria a concordância, o nível de concordância entre os diferentes observadores, que sempre foi entre boa a excelente em todos os critérios que foram estudados. Seguindo com os resultados, também foram avaliados os achados ultrassonográficos, dividindo os pacientes em 2 categorias, com ou sem presença de carcinoma invasor, dando os mesmos resultados que já mencionamos na primeira divisão. Os achados histológicos em cada subtipo na peça cirúrgica foram similares também aos achados por ecoendoscopia, onde foi relacionada a ciatose com o subtipo gástrico, a fibrose e atrofia com o subtipo intestinal e um parênquima praticamente normal para o subtipo pancreatobiliar. Aqui demonstraram umas imagens do que seriam os achados histológicos. Aqui a primeira imagem é do tipo de um IPM do tipo gástrico, com a presença de uma esteatose, uma infiltração grassa do pâncreas. Aqui a segunda imagem é para o subtipo intestinal, onde demonstra a presença de fibrose e retenção de mucina, compatível com pancreatite crônica e atrofia pancreática. E aqui a última é uma imagem que demonstra a variedade pancreatobiliar com a presença de um parênquima pancreático praticamente normal, sem signos de cetose ou fibrose. Para a discussão desse trabalho, é o primeiro trabalho que se enfoca nas características parenquimatosas do pâncreas por ecoendoscopia para a predição dos subtipos dos IPMN. Se foram feitos estudos prévios que avaliaram as características histológicas do estroma pancreático nos diferentes subtipos de IPMN e tiveram digamos, coincidência a presença também de inflamação e edema no tipo gástrico,
que poderia estar, como sabemos, relacionado ao grau de esteatose pancreática, e também atrofia e fibrose para o tipo intestinal. Então, coincide neste resultado com estudos prévios já feitos por APESas cirúrgicas. Também coincide com relação ao prognóstico, onde Furukawa, no ano 2011, tinha dado como resultado do seu trabalho melhor prognóstico para os tipo G e pior para os do tipo pancreatobiliar, algo que foi confirmado nesse trabalho por o feito de que a maioria dos do tipo G demonstraram uma displasia de baixo grau, mas do tipo pancreatobiliar foram tipo carcinoma invasivo em 100% dos casos. Também, comparado com outros trabalhos, demonstram maior risco de recorrência no seu trabalho, recorrência metacrônica para os tipos pancreatobiliar e intestinal, como já foi publicado por estudos prévios, onde nosso trabalho demonstrou uma recorrência de 2,6% para o tipo gástrico, 14% para o tipo intestinal e 30% para o tipo pancreatobiliar, também dando uma diferença significativa, e demonstrando a importância de um diagnóstico preciso, pré-cirúrgico, como para um seguimento pós-cirúrgico bem adequado. Também o trabalho menciona a necessidade sempre de descartar o que seria um adenocarcinoma ductal que não seja a base de uma IPMN ou do tipo G, que é por a presença já de maior risco dessa associação, e abre debate sobre o papel de esteatose para esta associação do IPMN do tipo G com o adenocarcinoma ductal. As limitações que demonstrou o trabalho foram, primeiro, por ser um estudo retrospectivo unicêntrico, por um número de pacientes. Número 2, era incluir exclusivamente as lesões que foram ressecadas de maneira cirúrgica. Número 3, a dificuldade de avaliar o parênquima pancreático nas obstruções severas do ducto pancreático principal a nível da cabeça. Depois, outra limitação foi não incluir os achados por tomografia e ressonância magnética para avaliar o parênquima. E também outra limitação foi enfocar no subtipo predominante, sabendo que muitas, ou a maioria das IPMN demonstram um padrão heterogêneo dos diferentes subtipos. Como conclusão, os achados por ecoendoscopia enfocados nas características do parênquima pancreático são potencialmente úteis na predição do subtipo histomorfológico dos IPMN. E com isso já termina nosso trabalho. Muito bom, Ibrahim. Eu acho que esse é um trabalho inicial muito interessante, muito importante, né? E realmente chama atenção para algumas coisas que até bem pouco tempo, quer dizer, que foi galgando, né, vagarosamente o nosso conhecimento, né? Nós fomos incorporando esse conhecimento para tentar fazer o diagnóstico. Mas realmente, quando eu vi esse trabalho, eu achei extremamente interessante. É um trabalho extremamente atual e, além de tudo, feito por japoneses, né? Mostrando realmente a seriedade com que os japoneses encaram, né, esse tipo de avaliação. E uma coisa que o Philadelphia sempre fala, né, que a gente nunca deve dissociar o macro, né, que é aquilo que a gente vê, entre aspas, até pela imagem, a imagem não deixa de ser um exame macro, com o micro, né? E os japoneses tentam fazer essa associação em todas as áreas, né, do trato gastrointestinal, isso é muito interessante. Além disso, né, eu acho que o mais importante de tudo Ibrahim, passa aquele diapositivo que mostra as associações entre os tipos de epitélio com os achados ecoguiados, né, os achados da ecoendoscopia. Acho que é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais. Está vendo? Que eu acho que vale a pena a gente apenas rever aquilo, mais um pouco, acho. Não, é um que está só resumido mesmo, você está escrito, mais uma. Pode ir mais uma? Aí, ó. Então, ó, você vê, em relação aos resultados, os achados histológicos em cada subtipo, ó, foram similares, ou seja, quando você tem, por exemplo, uma lesão cística isolada, associada à esteatose, pelo menos é isso que eu interpretei quando eu vi o trabalho, você pode imaginar que se trata de um subtipo G, né? Você me corrija se eu estiver errado, Brian. Se você tem, por exemplo, fibrose e atrofia, né,
que você vai ver, são sinais que você vê nas pancreatites crônicas, né? Na pancreatite crônica, principalmente nas pancreatites crônicas leve, moderada ou até mesmo grave, né? Associado a uma área cística, você imagina que esse paciente tem uma maior chance de ter um subtipo intestinal. E numa lesão cística com pâncreas totalmente normal, você pode ter um subtipo pancreato biliar. É exatamente isso, né? Isso Ibrahim, mesmo, que a gente doutor, tem que sim. tirar. Então, eu já vi que o Filadélfia está aí com a gente, né? Então, eu quero, baseado nisso aí que a gente está vendo, e que eu acho que é extremamente interessante, porém difícil, né, de identificar, eu queria perguntar para o Fila o seguinte: Fila, bom dia. Hoje, por exemplo, com a ecoendoscopia e com a ecoendoscopia associada à FNB, né? Qual que é a chance, qual que é a chance real de, em 100 pacientes que a gente punciona com lesões císticas, que a gente tenta fazer o diagnóstico de IPMN, a gente consegue avaliar o tipo de epitélio do IPMN? Bom dia. Na imensa maioria, a gente identifica. E você, na imensa maioria, uma vez identificado, Fila, você precisa da imunistoquímica para isso, ou você não precisa da imunistoquímica para isso? Isso é importante. Isso é bem importante que a gente saiba. Eu quero que Celso, você mostre exatamente a sua experiência em relação a isso. a imunistoquímica tem que ser uma ferramenta de apoio, ela nunca tem que ser uma muleta propriamente dita. Quer dizer, eu deixar de fazer análise morfológica para transferir a responsabilidade para a imunistoquímica. O que a gente vai acabar vendo é muitas vezes padrões heterogêneos, e aí você não sabe interpretar a imunistoquímica se você dissociá-la da morfologia. Mas se você me permite eu voltar um pouco atrás e aproveitar esse seu slide aí, eu acho que o algoritmo imediato que nós temos que tirar para o nosso dia a dia, eu acho que vou começar pelo padrão pancreato biliar. Então, quando você tem o IPMN, pancreato biliar, a observação dos japoneses é que o pâncreas está absolutamente normal e que é doença recidiva. Portanto, é uma doença própria da árvore biliopancreática, portanto, o parênquima está normal e vai recidivar. Quando a gente fala do padrão intestinal, o que o padrão intestinal significa no aparelho digestivo? Atrofia. Os fenômenos, a metaplasia intestinal, a intestinalização de todo o tubo digestivo, ela começa a ocorrer nas fases cicatriciais, finais de reparação e na atrofia espontânea. E, finalmente, no gástrico. Esse sim nós vamos ter que estudar bastante. Por quê? Ocorreu uma alteração para valer. Né? É uma mucosa, um epitélio foveolar gástrico e tem uma associação complexa. Isso que a gente está observando agora, com a esteatose. Por outro lado, vocês viram o nível da esteatose? Acho que eu nunca vi nada parecido com isso, quando eles apontaram nos espécimes cirúrgicos. Né? Então, nós temos que ter atenção. Eu tenho olhado o parênquima adjacente, infelizmente ainda o parênquima adjacente não é abundante, mas puxa vida, se a gente já começar a tirar informações na ecoendoscopia de como está o parênquima, com essa chamada de atenção do trabalho, acho que já vai ajudar muito, né? Quer dizer, eu vou ser chamado a atenção sobre o que vocês encontraram no parênquima e vou atrás. Bom, vou aproveitando. Na nossa experiência, né? A forma intestinal é absurdamente rara no nosso meio, tá certo? Como é absurdamente raro o adenocarcinoma gástrico de padrão intestinal nos dias de hoje no nosso meio. Então, ter célula intestinalizada no meio do padrão biliopancreático ou gástrico foveolar, isso você vai encontrar, mas não significa uma imagem como a mostrada aí, que é absolutamente intestinal, né? Que é o próximo slide. Né?
o padrão, então, o padrão pancreato biliar, na minha impressão, que tem predominado ultimamente, com pâncreas normal, seguido do foveolar, por último, o intestinal. Todas as imagens mostradas aí são adenocarcinoma in situ, todas. Né? O gástrico, a gente chamaria no mínimo de borderline. Todas as demais são adenocarcinoma, não invasivos. Essas imagens, nenhuma demonstra invasão. Agora, todas são alto grau. Né? Também não é a nossa experiência do dia a dia, tá certo? Claro, é uma amostra, quer dizer, ele colocou as amostras que não vai deixar dúvida da ideia que ele quer passar. Agora, não é a nossa realidade, né? A nossa realidade, na imensa maioria, seja qual for o tipo, é baixo grau, sequer com borderline, vai, eu detesto falar displasia, né? Porque senão quando você fala displasia, quer dizer, ó, vai virar. Não, ou ele nasce câncer ou não, sabe? Só que demora para virar câncer. Então ele vai tendo graus diferentes de atipia ao longo da vida, mas sempre com um padrão neoplásico, né? A gente tem que saber reconhecer quando o câncer é um bebê, né? Ele vai continuar o câncer quando ele for adulto, e aí, óbvio, tem todas as demais alterações de um adenocarcinoma invasivo. Mas eu achei muito interessante para a gente refletir no que é o nosso dia a dia. Eu queria compartilhar essa experiência com o Celso. Quer dizer, então, de novo, para mim, dia a dia é bílio pancreático, foveolar e com pâncreas normal, em primeiro lugar, com pâncreas normal, essa é a minha impressão. Esteatose ainda a gente está engatinhando, né? Mas não tenho a impressão de ter visto nenhum pâncreas com esse nível de esteatose. E, finalmente, o intestinal absurdamente raro e ligado à atrofia, principalmente Olha, a atrofia. Fila, E não precisa por ser incrível, atrofia do diâmetro, é atrofia do parênquima. do parênquima. Olha, filha, por incrível que pareça, né, ontem mesmo, né, porque agora o que acontece? Depois do nosso trabalho que a gente viu de esteatose, né, que a gente discutiu algumas semanas atrás, nós iniciamos um trabalho, né, sobre a avaliação da esteatose e vários parâmetros. Inclusive, a gente discutiu até com o Rodrigo a possibilidade de processo inflamatório. Então, nós estamos analisando exatamente isso. E ontem, né, por acaso, ontem nós vimos um pâncreas realmente esteatótico. Uma coisa realmente impressionante, muito branco mesmo, um pâncreas que chamou bastante atenção da gente. Agora, baseado em tudo isso que você falou, Fila, eu acho que você foi perfeito em relação a como explicar os achados de imagem e associá-los ao tipo de epitélio, né? Eu acho que você deu realmente uma, entre aspas, polida nesse conhecimento que a gente tem, mas eu queria fazer uma pergunta para você, um pouquinho mais simples, porque como a gente tem residente aqui, quais são os parâmetros, os critérios, veja bem, os critérios histopatológicos de diagnóstico competente de um IPMN? Eu acho que você poderia até dividir isso em duas coisas: na peça operatória e na biópsia por ecoendoscopia. Eu queria te ouvir a respeito disso. A peça operatória, vocês é que vão me dizer. Não é? Quando nós estivermos lidando com biópsia, vocês vão me dizer como é a peça operatória. Ele é multifocal, ele é de ducto principal, não é? É de ducto secundário. Vocês vão me falar da peça. E eu vou ter que transferir meu raciocínio para isso. Quer dizer, eu não consigo trabalhar de forma isolada. Voo cego é pedir para os dois errarem. Né? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, importantíssimo eu saber o que vocês viram ao longo do IPMN. Segunda coisa, agora eu acho super importante vocês me dizerem como está o parênquima. Terceiro lugar, por que nós temos falado muito da janela de biópsia? Né? Para não confundir mucosa duodenal com o IPMN. Claro que tem lâmina própria junto com a mucosa duodenal do trajeto, mas pode ter desprendido e a gente confundir. Se passou pelo estômago, também eu tenho que distinguir a fovéola do padrão foveolar do IPMN. Tá? Então, são esses cuidados aí. Bom, tipo foveolar, o gástrico. Fovéola é a célula que está junto à luz do estômago. Tá? Então, toda a parte superficial do estômago é fovéola, depois vem as glândulas mais profundas.
Tá. Então, fovéola vai marcar o MUC5. Tá? É uma mucina própria da fovéola. Pode marcar o MUC1? Pode marcar, que a MUC1 é a mucina gástrica também, pode marcar. Tá? Mas vai predominar o MUC5. O tipo pancreato biliar vai marcar MUC1, MUC6, pouquinho de MUC5. Então, vocês veem que são epitélios muito semelhantes. O padrão foveolar é uma célula cilíndrica alta. O padrão bílio-pancreático era uma célula cilíndrica não tão alta, com bordas mais arredondadas. É sutil, mas você tem uma composição morfológica de tudo isso. E o intestinal vai marcar sempre mucinas intestinais, é o MUC2, e vai marcar o CDX2, que marca a origem do tubo digestivo na célula. Tá? Então, assim, o padrão intestinal é o mais óbvio de se ver. Né? Você vê isso que ele está mostrando aí, é quase como se você estivesse olhando uma biópsia entérica ou de cólon. Tá certo? Então, é mais fácil de ver. E é todinho. De novo, não é uma célula isolada, caliciforme, no meio das demais. Isso vai acontecer sempre, ou na maior parte das vezes. Então, de novo, é uma composição de que vocês viram ao longo da endoscopia, da ecoendoscopia. Eu preciso relacionar o padrão morfológico da alteração macroscópica para eu raciocinar com o que eu estou vendo na histologia. Lembra que a gente fala? No começo, a gente só sabia examinar a floresta inteira. Depois, com as biópsias endoscópicas, nós começamos a avaliar a floresta a partir de uma árvore. Atualmente, com a ecoendoscopia, nós temos que avaliar a floresta toda a partir de uma moita, de uma pequena árvore. Mas essa transferência é possível, e eu acho que esse é o caminho que as equipes multidisciplinares têm que seguir, os patologistas têm que se acostumar, porque cada vez mais a patologia vai se basear em fragmentos mínimos. Né? Então, essa mudança tem que ocorrer. Né? E, Mas Filan, trabalho multidisciplinar. E deixa eu te fazer uma última pergunta. Os japoneses falam muito daquela associação metaplasia e hiperplasia, né? Em relação ao diagnóstico do IPMN, sem analisar o tipo de epitélio. Perfeito. Mas é obrigatório, na verdade, é obrigatório você encontrar, por exemplo, a hiperplasia. E essa hiperplasia, qual que é a conotação dessa hiperplasia para você encontrar, por exemplo, um IPMN do ducto pancreático principal? Sim. Você pode ter hiperplasia sem ter macroscopicamente, ou seja, quando eu passo, por exemplo, um spyglass, ou quando eu faço algum procedimento, eu encontro uma mucosa, por exemplo, careca, mas você faz o diagnóstico dessa ou hiperplasia ou dessa metaplasia na microscopia. É isso que eu quero te falar. Ou ela obrigatoriamente faz essa hiperplasia e metaplasia com formações de pseudopapilas. Perfeito. Olha, então, da mesma forma que nós falamos que intestinalização está sempre associada à atrofia, como origem, né? A hiperplasia ela é uma reação do epitélio na ordem da regeneração, que vai reagir a qualquer estímulo de problema no fluxo em qualquer área. Então, você vai ter um pólipo hiperplásico no estômago se você tiver que regenerar uma erosão. Você vai ter uma hiperplasia do epitélio escamoso se ele for agredido. Você vai ter uma hiperplasia do epitélio bílio-pancreático se tiver alguma dificuldade de fluxo do material. Então, a origem é a regeneração. Hiperplasia, tenham em mente regeneração. Agora, como nós estamos lidando com área cística, o que acontece? A hora que ela dilata, o fenômeno mecânico alonga essa célula. Essa célula ela fica... Então, eventualmente, eu vou vê-la de padrão atrófico. Ao invés de eu vê-la cilíndrica, eu posso vê-la cúbica ou plana. Agora, a origem é regeneração. Regeneração é igual a hiperplasia. Tá? Perfeito.
Perfeito, não, perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, a atrofia, né, por exemplo, é exatamente aquilo que você falou. Quando a estrutura cística começa a dilatar, você perde aquele padrão de papila, né? Ou seja, existe uma dilatação muito grande. Essa sequência é que muita gente, muitas vezes, o patologista não avalia, e é aí que você, por exemplo, deixa de dar o diagnóstico do IPMN. Não é Isso. verdade? Então, Exatamente. não, isso foi importante você falar. Muitas vezes o diagnóstico sai como um cisto mucinoso genérico. Por quê? Porque eu só vi a parte atrófica. Porém, você viu o IPMN, então o diagnóstico daquele paciente é IPMN. Aquele meu achado está associado a uma forma macroscópica que você identificou. Isso é muito importante, gente. Ó, tudo isso que a gente está discutindo, e agora eu quero abrir para todo mundo que está aí nos escutando, isso que o Fila falou é muito importante. O diagnóstico do IPMN não é fácil. Não é fácil nem para o patologista. Você me corrija se eu estou errado, Fila, mas realmente é um diagnóstico difícil e você precisa ter esses conhecimentos básicos. E esse trabalho é um trabalho extremamente interessante. Por quê? Porque ele pega os grandes problemas do pâncreas, ou seja, ele parte de um pâncreas normal, ele analisa o pâncreas atrófico, todas as fases cicatriciais, além de ter um outro agravante, que é a esteatose pancreática, para tentar fazer o diagnóstico do tipo de epitélio. Então, isso é que é uma coisa importante, e eu acho que é um trabalho que até está no Pancreatology, né, que é uma revista que tem um impacto de 3, 4, mas para mim é um trabalho que tinha, que tinha que ir para realmente para uma revista até com um impacto muito maior, né? Porque ficou muito só para quem faz pancreatologia mesmo. Eu acho que realmente isso é uma coisa realmente interessante. Eu Eu acho que queria não abrir custa, para. Pode falar, Fila. acho que não custa a gente repetir essa proposta de algoritmo que nós estamos lançando agora. Então, Sim. IPMN associado a pâncreas normal é doença da árvore pancreatobiliar. A intestinal, você está vendo pâncreas atrófico. Tá? É um fenômeno ligado à atrofia ou cicatrização, Ou portanto, da pancreatite pâncreas. crônica, né? Ou uma Isso, cronicidade, né? Exato. isso, Ou uma isso, isso. cronicidade. É isso. A intestinalização vem no bojo da atrofia, da reparação, da fase final da cicatrização. Certo? Certo? Perfeito, perfeito, E perfeito. novamente, a esteatose, isso vai ser muito importante a gente começar a estudar. Olha, eu estou vendo IPMN e acho que tem esteatose. Eu preciso começar a olhar com o teu olhar isso aí. Tá? Mas acho que esse algoritmo criado com essa apresentação é muito importante. Estamos falando de Exato. 3 doenças. 3 doenças. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse trabalho, agora que você acabou de falar isso, me lembrou, né? Eles parecem que associam um pouco mais o subtipo gástrico com uma evolução para neoplasia. Tô errado? Tô Aí, errado, olha, eu, Ibrahim? Pelo que eu entendi no trabalho, tem alguma coisa nesse sentido. Na verdade, que relacionado ao subtipo gástrico, Ah, ele não relaciona como malignização do próprio IPMN. Ele menciona que se relaciona mais com adenocarcinoma ductal não evoluído de um IPMN. isso é importante. Isso aí realmente é importante. Isso aí é agora, importante. E agora, aqui quando é também abre um debate de novo sobre a esteatose, o rol de esteatose nessa parte, a papel de Que esteatose. esse, para mim, parece que foi um fator confundidor, né, Fila? Mas o adenocarcinoma, quando nasce associado ao IPMN, ele é diferente, não é? Ele não segue o padrão morfológico do ductal. Microtúbulos, cribriforme, não, ele fica cístico, são macrocistos, não é? Ele é O volume mucinoso, ele é é, mucinoso. não tem tanta fibrose no primeiro momento, não, diferente. Bom, mas agora, o que vai malignizar tanto faz, viu? Se ele tiver, Exatamente. o tipo que vai malignizar depende da mutação, da alteração, da relação com o cogen, hospe, agressor barra hospedeiro. Isso depende. Não. Exatamente. Eu queria agora abrir para alguém, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Marcos, Humberto, por favor, fiquem bem à vontade aí.
Jerusa, que está aí também, a Raquel. Fazer uma pergunta, na verdade. Claro. Foi falado do subtipo oncocítico aqui nesse trabalho, né? Não. Pela raridade. Oi? Pela Porque é muito raridade. raro. Pela raridade. Só Muito em si raro. por esse motivo, né? Sim. Acho que sim. Quase sempre é na transição do epitélio ductal com o acinar. É muito raro. Olha, Muitas eu vezes... fiz um levantamento já há algum tempo, Rodrigo, de 40 e tantos pacientes operados, né? E nesse levantamento, de todos os 40 e tantos, dos 40 pacientes, acho que eu vi um paciente que tinha um misto. Ele tinha epitélio intestinal associado em algumas porções a epitélio oncocítico. Então, foi isso que eu vi mesmo. Mas realmente eu acho que é porque é muito raro mesmo, viu, Rodrigo? Tá, e uma pergunta para você, Fila. Pensando em relação a essa ideia, né, da progressão, do desenvolvimento do adenocarcinoma nos diferentes subtipos de PMN ser uma relação já na origem da lesão em si e não de uma evolução da lesão. Eu acho que esses achados e a classificação dos IPMNs em subtipos e isso que a gente está vendo hoje em relação à presença de esteatose no parênquima pancreático, o que a gente sempre vem à cabeça quando a gente vê esse tipo de trabalho é se em algum momento esses fatores vão ser levados em consideração em relação ao nosso algoritmo de tratamento dessas lesões. Então, por exemplo, como se em algum momento a gente tivesse diferentes guidelines que hoje são únicos, né? Levando em consideração o subtipo de IPMN para indicação de tratamento. Você acha que em algum momento a gente vai ver guidelines diferentes para cada subtipo frente aos demais achados macroscópicos ou por exames de imagem em relação, então, assim, vamos associar, então, o subtipo de PMN com o que a gente tem de achados em termos de tamanho da lesão, localização de lesão, dados clínicos dos pacientes, para tomar em si a conduta. Quer dizer, em algum momento a gente vai falar assim, não, ó, é relevante o suficiente a informação de que esse daqui é um pancreato biliar para a gente talvez mudar a nossa tomada de conduta e indicar uma intervenção cirúrgica mais precocemente do que seria em relação a uma lesão semelhante do subtipo gástrico, por exemplo. Bela pergunta, bela pergunta. Então, eu acho que assim, baseado no tipo histológico, dizer opera precocemente ou não, acho que não. Se você fizer uma biópsia adequada e não tiver nenhum critério de malignidade ou de neoplasia, eu acho que estamos falando de doença benigna. Agora, o guideline, para mim, sim, já ficou claro aí pelo trabalho, vai mudar para os casos de pancreato biliar, porque nós estamos falando de doença da via biliar, portanto, ele vai ser multicêntrico. Olha, eu discuti isso acho que faz uns 8 anos, no mínimo, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, com o pessoal do MD Anderson. O pessoal batendo no peito dizia que chamava o patologista para fazer congelação na margem cirúrgica no IPMN. Eu falei, pô, vocês estão malucos, não é? Vocês não vê isso daí na histologia, vai ver na congelação. Agora, o que eu propus naquela época? Você examina a árvore biliar com a ecoendoscopia e biopsia onde você está vendo um fim de lesão. Então, eu tenho uma biópsia da lesão e tenho a margem feita pelo ecoendoscopista. Aí sim. Agora, então eu acho que hoje nós temos uma conduta já avaliada por isso, por esse trabalho. Tá dizendo, olha, o padrão biliopancreático é doença da árvore biliar e tem recidiva. Por quê? Porque não é que recidiva, é porque é multifocal. A via biliar está doente. Olha, Fila, eu quero dar um pitaco nessa questão. Eu vou ser bem sincero, eu acho que esse trabalho ele mostra para mim algumas nuances em relação àquilo que o
que o Surjan falou, que é a seguinte: eu concordo exatamente com tudo que você acabou de dizer, e eu adicionaria mais uma coisa. Um IPMN do tipo ou ou do tipo misto, ou do tipo ducto secundário, associado à esteatose, ou seja, me chama atenção para manter esse paciente com um segmento maior, Isso sim. baseado naquilo que a gente está vendo nesse trabalho. Eu vou até dizer mais, eu, alguns anos atrás, entre aspas, imaginava que, bom, se eu faço uma biópsia, consigo analisar o epitélio, se ele é gástrico, se ele é intestinal, se ele é pancreato biliar, eu vou indicar a cirurgia por causa disso. Mas aí, realmente, quando você vê que o próprio gástrico, quando está associado à esteatose, pode malignizar mais do que o intestinal e o pancreato biliar, você tem que realmente mudar o seu raciocínio clínico, né? Ou seja, você tem que prestar mais atenção, e é exatamente aquilo que você fala sempre, né, Fila? Você tem que prestar atenção no macro, né? Como é que é a macro, né? Você associa a macro àquilo que você encontra na microhistologia. Isso é realmente... Estamos sendo apresentados uma nova doença. Essa é uma discussão muito antiga e pesada, essa que o Surjan está colocando, e me permita voltar para o tubo digestivo. Então, até hoje, se fala que úlcera vira câncer no estômago, que o esôfago de Barrett é pré-maligno, porque tem metaplasia intestinal. Olha, 95% dos adenocarcinomas de Barrett, que eu vi que são raros, não é comum, é raro, eles são de padrão foveolar e não intestinal. Agora, meus amigos, se eu escrever isso, o meu trabalho não é publicado. Os japoneses escrevem displasia para poder ter o trabalho dele publicado no exterior. Senão não publica, né? Não publica. Aquele livro da OMS, você pode ver que quase não tem japonês mais. Os japoneses começaram a falar de câncer ultramicrocarcinoma, que tem 2 milímetros, e, portanto, na vizinhança normal. Não, parou de publicar. Saíram os japoneses do livro da OMS. Entendeu? Então, assim, tem que falar que IPMN maligniza, tem que falar que o intestino, que um vai virar mais câncer que o outro. Agora, o legal para mim, é isso que você falou, Celso. A esteatose junto com o IPMN é uma nova doença. A gente tem que ficar olhando para saber o que vai ficar de olho. Nós não sabemos. Tem que ficar de olho. É isso aí. Gente, Oi, fala aí, Humberto. Bom dia a todos. A minha dúvida e comentário vai muito de encontro ao que o Surjan já falou. A minha pergunta seria que, diante desse trabalho e dos comentários do Fila, e seus também, a pergunta do Surjan se nós mudaríamos a nossa abordagem. É o que vocês estão discutindo. A primeira coisa que realmente veio na minha cabeça era se a gente mudaria a nossa abordagem de tratamento, dizendo em termos cirúrgicos, né? Ou até mesmo de segmento. Então, já que o Surjan e vocês já comentaram isso bastante, em relação à esteatose, então, eu queria perguntar ao Surjan em relação à abordagem cirúrgica nesses casos, que nós indicaríamos a cirurgia, baseado em guideline, baseado nos achados histopatológicos, a abordagem seria mais ampla, ou seja, ressecção mais ampla, ou não mudaria isso, Surjan? Humberto, eu acho que não. Eu acho que não. Por exemplo, o que o Fila estava dizendo, né, um conceito super bacana em relação às lesões pancreato biliares. Quer dizer, a princípio você tem uma lesão que você indicou a cirurgia, por se tratar de uma lesão de alto risco para neoplasia, mas você tem uma doença conceitualmente difusa de árvore biliar. Eu te digo que, assim, não vai mudar o tamanho da ressecção, não vai mudar a necessidade de margem de ressecção. A gente acaba se guiando realmente para o diagnóstico que a gente tem pré-operatório e pela localização da lesão e pelo tipo de abordagem oncológica que a gente tem que fazer da região em termos de linfadenectomia, preservação de vasos, tudo. Eu acho que, no fundo, é até uma
pergunta, aproveitando o gancho da sua pergunta, Humberto, que eu ia fazer para o Fila, a gente ainda segue os guidelines, né? Então, assim, a gente ainda indica o procedimento cirúrgico para o IPMN baseado nos guidelines, né? E, de certa forma, as técnicas são razoavelmente padronizadas em relação à localização e dimensão de lesões. E de qual forma a gente consegue ter a mente de preservar a parênquima pancreática ainda assim fazendo uma cirurgia oncológica. Estendendo o seu comentário e passando isso para o Fila de novo, Fila, estou aqui aprendendo. Todos nós estamos aprendendo, Rodrigo. Todos nós. Não quero forçar a amizade, Fila, bem pelo contrário, estou aprendendo bastante. Esse conceito que você sempre nos fala de que o IPMN não progride para câncer, que ele já nasce câncer, da mesma forma o esôfago de Barrett. Confesso para você que essa ideia, na minha cabeça, é super presente, ela foi 100% trazida por você, para o meu raciocínio clínico. Suponha que a gente tenha um IPMN, e falando dos critérios de indicação de cirurgia, Humberto, a gente segue os protocolos de indicação de cirurgia, baseado nas características da lesão. Até hoje, essas características são todas obtidas por exames de imagem que não incluem anatomia patológica. Então, suponha que a gente veja um IPMN feio, vamos dizer assim, em termos do que a gente tem hoje em protocolos, tá? Que a princípio teria indicação de cirurgia, ou pela presença de worrisome features, dimensão, localização da lesão. E aí você obtém um material de anatomia patológica, uma biópsia dessa lesão, e não te mostra nenhum sinal de que tenha um adenocarcinoma lá, ou que tenha alguma alteração histológica avançada, vamos dizer assim. Você acha que com essa informação na mão, a gente pegaria um paciente desse que por outra hora, por ressonância e ecoendoscopia, pelas características morfológicas da lesão, teria indicação de cirurgia e a gente pode não operar esse paciente e só seguir? Eu vou só pedir para o Fila responder essa última pergunta, gente, porque a gente tem que passar para o caso clínico, que a gente já tá bem adiantado. Então, Fila, por favor, responda essa pergunta para a gente dar continuidade. Imagine que você tenha um achado dito worrisome, que é um nódulo dentro do IPMN. E aí você biopsia esse nódulo e ele é absolutamente só hiperplásico, como o Celso já falou. A minha única indicação cirúrgica é o risco de romper esse cisto. Você sabe o tamanho da pancreatite que faz a rotura de um IPMN, de um cisto mucinoso ou de um cistadenoma seroso. Todos fazem uma pancreatite absurda no doente. Então, a minha única preocupação seria essa. Se não é maligno, ele não é que ele vai, não é para deixar de olhar, mas ele não vai virar. Você pode continuar biopsiando, né? Exato. E acompanhando o doente. Eu acho que tem que eu acho que tem que começar a questionar os guidelines, tem que ser uma coisa evolutiva. Exato. Bom, gente, eu sei que esse tema é extremamente interessante, esse é um tema extremamente apaixonante, e ainda mais quando a gente tem o Philadelphia, né, que para mim é o patologista que tem a maior experiência em pâncreas, né? Acho que é um dos caras que tem uma experiência fantástica do Brasil e da América Latina, e a gente ter ele aqui é realmente um privilégio muito grande. Mas a gente tem que vamos passar para o Alex, né? O Alex vai apresentar um caso clínico, e depois, se alguém tiver alguma pergunta ainda, por favor, pode mandar para a gente no WhatsApp, vamos continuar discutindo no WhatsApp, que eu acho que é extremamente interessante, tá? Então, vamos lá, Alex. O Alex vai apresentar um caso clínico para a gente, que é um caso também interessante. Pode compartilhar sua tela, Alex. Tá bom. Tá dando para visualizar, né? Sim, já. Bom dia a todos. Então, vou prosseguir na nossa reunião fazendo a apresentação de um caso clínico que a gente teve no nosso serviço na semana passada.
Como já apresentado, meu nome é Alex, aqui nas reuniões, programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar pancreática, por orientação do Dr. Celso. Então, no nosso caso, é uma paciente feminina de 60 anos. A história médica dessa paciente, ela é uma paciente que é diagnosticada com pancreatite crônica idiopática, acompanhada num serviço em Ribeirão Preto, desde 2012, tá? Ela chegou no nosso serviço, interno no hospital, referindo dores abdominais constantes, sem melhora expressiva após uma última CPRE, que havia sido feita há um ano, uma colocação aí de uma prótese no ducto pancreático principal, tá? Ela internou em abril de 2021 para uma avaliação, retirada dessa prótese, solicitada pelo cirurgião, e programação cirúrgica, como bem a paciente disse. Antecedentes, o paciente apresenta dislipidemia, antecedentes cirúrgicos nada digno de nota, além de correção de varizes de membros inferiores. Familiares também nada digno de nota. Exame físico de entrada dessa paciente, como uma paciente poliqueixosa, né, típica de pacientes que possuem pancreatite crônica, com dores constantes, né. Ela estava em bom estado geral, estável, o abdômen era flácido, mas se referia a uma dor, a proporção profunda e mesogástrica. DB era negativo, não havia outras alterações. Na sequência, nós temos os exames complementares relevantes dessa paciente. Os laboratoriais de entrada, que a gente pode perceber amilase e lipase normais, TGO, TGP alteradas, né, bem como das canaliculares e a gama-GT. A fosfatase se apresentou normal e a PCR apresentado como 2,14. Outros exames laboratoriais foram realizados, não foram pontuados, porque estavam dentro da normalidade. De imagem a ser apresentada desse caso, nós, por coincidência, temos a ecoendoscopia dela de 2012, que foi feita no serviço em Ribeirão, mas pelo nosso chefe, Dr. Celso, que vai ser apresentada aqui. Na sequência, ela ficou, como eu vou passar o caso, um bom tempo sendo acompanhada por esse serviço, porém com o cirurgião e outros endoscopistas. Então, a gente tem recente também dela uma tomografia de abdômen da entrada de 2021, dessa internação de agora. Aqui, então, nós temos a ecoendoscopia dela lá de 2012, né? Já podemos perceber aqui, então, uma presença de um cálculo, né? No trajeto do ducto pancreático principal. Percebe-se já que é um pâncreas que apresenta uma certa lobularidade, né, associado a essa imagem de cálculo, medido aí os seus maiores eixos 3 milímetros, né? E associado aqui, a gente pode puxar para frente a outras imagens com sombra acústica, que já fechava o diagnóstico de pancreatite crônica pelos próprios critérios de Rosemont. Na ocasião, essa paciente, após essa ecoendoscopia, foi feito, então, a gente não tem a imagem da colangio, né, da pancreatografia, mas temos aqui do procedimento endoscópico, né, foi feita, então, a esfincterectomia, com uma septotomia, né, do esfíncter de Oddi, e seguido de uma colocação de uma prótese, né, uma prótese bem maleável nesse ducto pancreático principal, nessa ocasião em 2012, né, prótese fina, que são fatores importantes aí que acabamos discutindo diante dessa internação nova dela. Na sequência, essa paciente passou, então, de 2012 a 2019, bem, segundo ela, sem crises de fortes dores, sem necessidade de intervenções recorrentes, até que em 2019 começou a piorar esse quadro, e ela retornou no serviço em Ribeirão, refizeram, segundo ela, a CPRE das imagens que a gente não possui, e recolocaram uma prótese. A suspeita inicial na entrada dela era justamente de que essa prótese estaria mal posicionada ou algo ou obstruída, enfim, isso foi uma hipótese, um dos motivos que o cirurgião estava optando pela cirurgia, seja ele baseado no longo tempo, né, dessa paciente, enfim, uma falha, vamos dizer assim, no tratamento endoscópico, bem como gostaria que avaliasse se essa prótese estava obstruída, se houve um falso trajeto, o que aconteceu. A gente tem essa tomografia de abril de 2021 aqui, a entrada dela no serviço dessa vez. Vou passar um pouco rápido, depois eu vou retornar aqui. O que a gente percebe aqui? Bem na região do pâncreas, né? A gente percebe toda uma ectasia ali na região da cabeça, do corpo, né? Com a prótese passando ali. A parte da cauda, a gente percebe que a cauda apresenta uma certa atrofia. Essa prótese, a gente percebe que ela está no limite ali do corpo para a cauda, ou seja,
houve até nessa imagem a dúvida realmente se havia um falso trajeto justamente nessa região ou se realmente não, era sobreposição de imagem, enfim. No caso, ficou essa dúvida com relação a essa tomografia. E é um pâncreas já bem doente, né? Aumentado suas porções de cabeça e corpo. E assim, na sequência, a gente termina ali com a prótese drenal. Na sequência, então, essa tomografia foi feito o nosso procedimento. Aqui é um vídeo um pouco mais comprido, vou dando play e eu vou comentando. Na entrada, a gente avaliou justamente... Deixa eu ver se eu consigo dar o play, que esse vídeo aqui foi do Endox, ele dá um pouquinho, ele trava um pouco. Bom, comentando aqui o que a gente teria visto nesse vídeo, vamos ver se ele dá o play aqui na sequência. Foi a nossa entrada, certo? Na entrada a gente percebeu a prótese bem locada, é uma prótese calibrosa quando comparada com a prótese de 2012, que foi um pouco mais fina, que o Dr. Celso havia passado, mas drenando bem, sem sinal de obstrução, não havia, assim, aparentemente qualquer alteração com relação a essa prótese, visivelmente ali na região da papila, né? Na sequência, então, retiramos essa prótese, e o que de curioso já pode ser visto aqui foi justamente a saída de um cálculo, né? Aqui, então, esse pâncreas permaneceu com vários cálculos, inclusive na tomografia, o laudo sugeria alguns cálculos já nesse ducto pancreático principal. E a imagem da colangiografia foi essa, onde a gente pôde perceber foi bem cateterizado o ducto pancreático após a retirada da prótese, o ducto irregular, doente, né, ectasiado na sua porção, como a gente já havia visto na própria tomografia, na sua porção de cabeça e corpo. E o curioso do nosso caso é que eu vi ele não contrastou até a parte total da cauda, ou seja, a cauda não houve contraste, a gente não conseguiu progredir o fio-guia dessa parte, provavelmente por um cálculo impactado nessa região. Houve a tentativa de progressão, porém o fio-guia chegou ao máximo nesse limite. Não houve muito o que ser feito. Aqui a imagem final da colangiografia, né? Mostrando aí também uma parte do corpo doente e pouco contrastada, e enfatizando essa parte da cauda que não houve qualquer contraste. Foi uma opção do cirurgião, né? A gente vai ficar aberto para discussão depois, havia possibilidade. Então, nesse ponto, viu, Alex? Queria nesse ponto saber qual que é a conduta que o Rodrigo tomaria, o que ele faria. Rodrigo, fica à vontade aí pelo que você viu do caso clínico. Celso, me desculpa porque eu tive que ir descendo, eu perdi um pouquinho das informações, eu tive que descer para o meu carro e sair. O quadro, a sintomatologia atual dela é o quê? Ela teve dor, né? Dor abdominal, que começou a se repetir, né? Aí foi colocada essa prótese novamente, mas ela já tinha sido tratada por uma pancreatite crônica idiopática com cálculo no interior, com remoção de cálculo, uma septotomia pancreática e uma inserção de prótese de 5 frentes no ducto pancreático. Ela passou praticamente 10 anos bem, né? 9 anos, 10 ou 9 anos muito bem, e ela começou a ter dor novamente. Ela foi procurar o serviço, né, em Ribeirão Preto, passaram a prótese, que foi onde a gente tratou inicialmente, em 2012, e aí ela continuou com muita dor, né? Inclusive teve aumento de amilase, lipase e tudo mais, né? Depois da colocação da prótese. E aí, nesse momento, a gente removeu a prótese e fez essa pancreatografia que você pode ver aí. Uma pancreatografia que mostra uma dilatação exuberante da cabeça do pâncreas e parte do colo pancreático, uma diminuição desse ducto pancreático, mas também não menos intensa, e uma irregularidade de todo o ducto pancreático, e um suposto cálculo na cauda pancreática com uma atrofia que é determinada pela tomografia, pela ressonância magnética e tomografia computadorizada. Então, assim, vou falar o que eu acho a impressão mais baseada na evolução clínica da paciente. Exatamente. Então, a gente tem um doente com muito tempo de diagnóstico de pancreatite crônica, que ficou muito tempo já em evolução da doença e bem pelo tratamento endoscópico, concorda? É isso que eu estou entendendo. Isso. E que agora, recentemente só, ela evoluiu novamente com complicações. Exato. E vocês manipularam a prótese e saíram alguns cálculos, certo? Certo. Somando
o fato de que a opção inicial já foi pelo tratamento através de via endoscópica. O que a Raquel falou, né? Em algum momento esses pacientes vão parar, frisou muito bem naquela última reunião nossa, doutora Raquel, que em algum momento esses pacientes vão parar de ter dor, né? Exato. Eu acho que por hora eu perguntaria para vocês a possibilidade de o que fazer e como seguir com o tratamento endoscópico, já que esse paciente ficou muito tempo bem só com esse tipo de intervenção sem a cirurgia. Se houvesse algo mais a fazer, então, assim, novamente, drenagem do ducto pancreático, algo assim, eu optaria pelo tratamento endoscópico por um tempo e avaliar se vai, mesmo assim, ter falência desse tipo de tratamento e recidiva dos sintomas. Então, assim, eu continuaria juntando tudo isso, tentando fazer a abordagem por via endoscópica, caso vocês me dissessem que ainda existem manobras para serem feitas. Sim, mas você é um cirurgião tanto quanto diferente, né, cirurgião? A gente sabe disso, porque realmente você pensa muito na clínica, você pensa muito na endoscopia e você usa a endoscopia para atendimento. Agora eu quero saber o seguinte, do ponto de vista efetivo, nessa paciente do jeito que ela está, o que levaria você ou quais os parâmetros encontrados na clínica ou nos exames de imagem que levariam você a um procedimento operatório? Eu quero que isso que você explique para o pessoal. Você entendeu minha pergunta, né? Rodrigo? Oi. Não, não estou ouvindo. Agora sim. Refratariedade da dor, refratariedade clínica sintomática e suspeita de neoplasia. Exatamente. É uma Isso coisa tem que ficar eu vou te claro. falar assim, só o que me chamou a atenção, gente, desculpa, eu estou dirigindo. Me chamou um pouquinho a atenção nesse caso, geralmente na pancreatite crônica, a gente tem a falha de comunicação entre porções dilatadas do ducto, né? E provavelmente é isso que causa dor. Nesse caso, me pareceu um pouco mais extensa essa parte de estenose. Geralmente, a gente vê um ducto pancreático predominando mais para o padrão de dilatação com pequenas áreas de estenose. Esse daí tem bastante estenose, perto do que eu imaginaria encontrar em relação à dilatação. Só me passou pela cabeça agora, me chamou um pouquinho a atenção de se nessa região a gente não poderia encontrar uma neoplasia, mas Perfeito. eu acho que é isso que a gente tem que ficar muito atento na pancreatite crônica pelo risco de concomitância com neoplasia. Alguém quer fazer algum comentário? Raquel, eu sei que a Raquel está aí. Marcos, Celso. Humberto. Oi, Raquel, minha querida. Bom dia. Bom dia. Então, eu também teria uma preocupação, talvez, de olhar melhor essa parte do ducto pancreático no corpo, que eu não sei se é a falta de opacificação que a gente não consegue analisar direitinho, se eu não faria um escovado nessa região. Mas, em termos de tratamento, como ela ficou muito bem com o tratamento clínico e agora ficou ruim, mas a prótese estava obstruída e tinha cálculo, não havendo suspeita de neoplasia, eu tentaria o tratamento ainda endoscópico, acho que com uma prótese curta, porque parece que a dilatação é homogênea fora essa área do corpo que eu não consigo. Agora sim, agora deu para ver melhor. Perfeito. Né? E eu não me preocuparia com esse cálculo lá na cauda, isso daí fica e pronto. Mas porque realmente ele não está causando problema, esse cálculo da cauda pancreática. Eu me focaria no tratamento da estenose justa papilar, com uma prótese talvez que pegasse só essa área. A outra prótese parecia que ela estava fazendo a prótese que foi retirada, ela estava fazendo uma obstrução, kicking, né? acho que ela... Um kicking ali, né? Isso, exatamente, uma ali, angulação. uma angulação exatamente no corpo do pâncreas, né? Eu também concordo com você. Né, ou colocar uma prótese muito longa, fina, ou uma curtinha, talvez só para pegar a cabeça, que talvez fosse o ideal mesmo, uma curta, mas ainda a minha opção seria por uma prótese longa, bem longa e fina. Ser. Uma prótese de 5 frentes, por exemplo, de 8 centímetros, mais ou menos, 10, alguma coisa desse tipo. Eu acho que não iria para a cirurgia só se ela não respondesse a esse tratamento endoscópico por após algumas... Porque não tem mais cálculo ali no Wirsum, fora na cauda, foi tratada, tá? Tirou a prótese, limpou, colocaria uma prótese, acho que ficaria bem.
Alguém tem mais algum comentário? Muito obrigado, Raquel. Alguém tem mais algum comentário? Eu queria perguntar para vocês, em relação ao que o Surjan comentou, de uma possível estenose maior nessa parte média aí do ducto. Se nesse caso, quer dizer, a proposição seria fazer uma ecoendoscopia e talvez um spyglass desse ducto aí para afastar a neoplasia? É uma pergunta. Quer dizer, a ecoendoscopia eu faria sem dúvida. Agora, uma pancreatoscopia para avaliar muito bem porque é uma paciente ainda de uma idade razoável para uma ressecção se tiver um tumor associado a essa pancreatite crônica, pela dúvida dessa estenose aí. Ou vocês ficaram confortáveis com a pancreatoscopia aí na CPRE? Assim, essa pergunta é assim, hoje nós temos uma experiência razoável, acho que uma das maiores de pâncreas com o spyglass, né? Até já tivemos uma oportunidade, né, Raquel, de fazer um spyglass junto, né, de um ducto pancreático, de uma paciente que já tinha sido operada, inclusive é um caso que está até publicado, além de outros casos que a gente tem feito já, que a gente tem se dedicado um pouco a isso daí. Na verdade, o que acontece? Essa paciente é uma paciente que, na minha concepção, ela tem uma pancreatite que a gente chama de pancreatite crônica idiopática, e depois o Philadelphia pode me corrigir ou não, que são aquelas pancreatites que os japoneses chamam assim porque elas dão cálculo isolado. Elas apresentam alguns parâmetros de imagem, mas aparecem em cálculo isolado, como foi a primeira ecoendoscopia de 2012 dessa paciente. Essas pacientes, quando você consegue abordar o ducto pancreático principal, são as pacientes que melhor respondem ao tratamento endoscópico inicial. Eu já tenho, pelo menos, acho que umas 4 pacientes assim, e realmente elas evoluem muito bem. Totalmente diferente da pancreatite crônica alcoólica, né? Essa já é diferente. A Raquel pode até traçar alguns comentários em relação a isso. Quando eu vi essa pancreatografia do jeito que eu estou vendo aí, o que me chamou a atenção foi realmente uma dilatação importante do ducto pancreático bem maior na região da cabeça e do colo pancreático, mas eu não identifiquei uma estenose, eu identifiquei uma diminuição do calibre. Na minha concepção, eu interpretei da seguinte forma, foi exatamente aonde eu tirei o cálculo da primeira vez. Ou seja, deve ter tido um processo cicatricial nessa região e diminuído única e exclusivamente o calibre, mas a gente sabe que quando a gente tem uma estenose, quer seja ela maligna nessa região, ou até mesmo uma estenose bem evidente, cicatricial benigna, a gente teria uma dilatação amontante, né? E maior do que na própria cabeça. Então eu fiquei, entre aspas, tranquilo. Em relação ao spyglass, eu acho que spyglass, num caso como esse, é muito difícil de ser feito. Por quê? Porque o ducto pancreático, apesar de dilatado, ele é muito tortuoso, né? Ele realmente é muito tortuoso e você vai conseguir chegar até a região mesmo da região do colo. E, além disso, não existem ainda relatos na literatura, o que não me deixou confortável de indicar um spyglass, em pacientes com pancreatite crônica, né? Então, isso é que eu fiquei um pouquinho em dúvida, por isso que eu não fiz. Em relação à ecoendoscopia, o paciente não era meu, o paciente era do cirurgião, ele única e exclusivamente pediu para que eu fizesse a colange endoscópica retrógrada, mas por um acaso, quando ele pediu que eu fizesse a colange endoscópica retrógrada para remover a prótese, ele nem queria que eu fizesse a injeção de contraste, para você ter uma ideia. O que aconteceu? Eu vi que essa paciente era uma paciente que eu tinha tratado há 10 anos atrás. Então aí eu falei, bom, deixa eu ver direitinho. E eu tinha isso, que eram esses vídeos que vocês viram aí. Então, por isso que eu não optei nem por uma nem por outra, mas eu concordo que eu acho que uma ecoendoscopia eu teria feito. Alguém tem mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Fique bem à vontade. Celso, só outro ponto interessante que a gente analisa nesses pacientes é o esvaziamento ao contraste,
que isso talvez ajudaria até a dizer que não tem uma estenose real e que era só a obstrução da prótese e do cálculo que você já retirou. Exato. E, assim, eu não deixaria sem prótese. Olha aqui que interessante essa imagem, o esvaziamento não está legal, você vê, não? Não né? tá. Então, Mesmo com a septotomia, né? Mesmo com a Isso. septotomia. Então, às vezes é difícil ver uma curta estenose justa para trás. É difícil, porque... Mas, de qualquer maneira, acho que uma prótese ia bem... Não, eu também. Muito bem Eu concordo plenamente. Se fosse tratar endoscopicamente, eu optaria por uma prótese de 5 French longa, inclusive pegando parte do corpo. E não me preocuparia com o cálculo, Apesar de que quando eu estava com o fio guia, porque eu normalmente nesses casos eu faço um cateterismo profundo. Acho que você deve ter aprendido assim também lá no Cremer. Ou seja, você tem que passar o fio guia até a cauda do pâncreas, né? Ou seja, não existe isso de passar o fio guia até a metade, né? Você tem que passar, e eu passo usando ou catéter, ou eu passo usando, a única indicação que eu uso catéter é nesses casos. Ou com um papilótomo mesmo, né, um esfincterótomo, que eu vou entortando, eu vou acionando o esfincterótomo para tentar passar o fio guia nessas determinadas curvaturas que a gente vê. Acho que você deve usar a mesma técnica, né, provavelmente, para fazer esse tipo de procedimento. Alguém dilataria esse ducto pancreático aí? Não pensaria em dilatar. Eu, pessoalmente, não pensaria. Eu tentaria passar uma prótese. Nem próxima papila? Não, porque a prótese vai ajudar. Também não pensaria em dilatar nada. Mas, Celso, poderia, eu acho que passar uma bugia, às vezes, para ver facilidade de colocação da prótese. Né? Não, então, você tem alguma dúvida. Agora você falou uma coisa que eu lembrei. Eu só, por exemplo, dilato se eu tiver dificuldade para passar prótese. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade para passar prótese, aí eu vou lá e dilato. Agora, se eu não tiver dificuldade, eu não dilato. Apesar de que também é um procedimento, num caso como esse, totalmente inócuo. Pode dilatar com tranquilidade, sem nenhum problema, né? É aquilo que eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo. Pancreatite crônica nesse estágio, você pode fazer o que você quiser sem problema nenhum. E tem outra, você tinha tirado uma prótese, então já estava dilatado, ao menos para o calibre da prótese. Mas talvez se pudesse pôr uma prótese um pouco mais calibrosa do que 5 Frenches, não é? Talvez sabe por que eu optaria por 5 Frenches? Porque a prótese que estava aí era de 10 Frenches. Tá. Você achou que ela estava angulando daí, entendi. Exatamente. Então, o que aconteceu? Acho que o Alex vai passar agora, né, Alex? Você vai ter continuidade, né, Alex? Agora tem a evolução, o último slide é a evolução do paciente. Então, aí o que acontece? A paciente foi... Pode passar aquele slide lá. Pode passar, evolução. Bom, finalizando, a paciente, como o Dr. Celso enfatizou, né, era uma paciente que foi o cirurgião que definiu algumas condutas. Então, ela passou assintomática após o procedimento, laboratoriais sem alterações de controle. O cirurgião, a pedido dele, né, ele pediu manter em jejum até o dia 3 de maio, que foi o dia da cirurgia. Feita, então, uma pancreato-enterostomia robótica, Partington-Rochelle, e com uma boa evolução no PO e alta, eu chequei, essa paciente foi com alta condrena no 7º dia. Então, ela fez exatamente aquilo que o surgeon apresentou para nós da última vez, né, que foi um Partington-Rochelle, né, que eu acho que também é um bom procedimento, né? E o que chama atenção, e que eu acho que esse caso nos ensina e nos remete, é que quando nós atuamos sobre um paciente que tem pancreatite crônica, a gente pode atuar com tranquilidade, fazendo dilatações, septotomias, inserção de próteses, que a gente vai com tranquilidade deixar que, se na falência desse tratamento, a cirurgia possa ser realizada sem maiores problemas nesse tipo de doente. Então, acho que isso é uma coisa importante e é um caso que é extremamente interessante e que mostra a longa evolução de um tratamento feliz, né, de sucesso endoscópico nesses pacientes e que depois pode ser complementado por um tratamento cirúrgico, como foi o caso da paciente. Eu acho que esse é o grande interesse do caso, né, Raquel? O que é que você pensa? Sim, outro dado importante desse caso que mostra como uma prótese pancreática, ela dura muito mais, vamos dizer, dura, não obstrui, por muito mais tempo que uma prótese biliar.
né? Você vê quantos anos que ela ficou assintomática, super bem com essa prótese aí, né? Exatamente. Talvez excelente a evolução, né? Exatamente, exatamente. Alguém tem mais algum comentário? Humberto? Eu tenho. Posso? Claro! Antes de Opa, dar este você fora é nesse fundamental. Eu daria mais one shot para vocês. Assim, reafirmo. Eu acho que é um doente que teve muito tempo de benefício do tratamento endoscópico. O que a Raquel acabou de falar, quanto tempo não durou a efetividade desse tratamento. E na retirada tinham cálculos ali. Eu faria mais uma tentativa de manter essa paciente em tratamento endoscópico, e porque eu não acho que foi uma falência do tratamento, eu acho que foi uma vencer o tempo de troca. Eu precisava trocar só, não uma falência de tratamento, não uma falência de método, né? E eu acho que eu tentaria ainda assim, e aí assim, obviamente, tentou mais uma vez e recidivou o problema rapidamente, aí sim eu partiria para a cirurgia. Não, isso que você falou é muito importante, Rodrigo. Isso é importante. Não foi uma falência de tratamento. E volto a dizer, essa paciente foi tratada em 2012, onde foi colocada uma prótese plástica de 5 frentes. Depois foi removida essa prótese, ela viveu sem prótese todo esse tempo, só com a remoção do cálculo e com a exploração do ducto pancreático principal. Que eu lembro que nesse caso, inclusive, eu passei um pequeno balão, removi vários cálculos, sabe? Então, quer dizer, essa paciente evoluiu bem até sem a prótese. Só que aí ela teve um quadro de dor, foi para o serviço, passaram uma prótese de 10 frentes, que eu acho que aí é que pegou tecnicamente, entendeu? Porque aí ela fez um kicking, ela é um pouco mais rígida que a prótese de 5 e de 7 frentes. Isso é que a gente tem que ater do ponto, nós devemos nos ater sob o ponto de vista médico, né? E aí o que aconteceu? Ela provavelmente, tá vendo? Isso aí é de 2012, a gente só fez esfincterotomia e removeu. Então, eu acho que isso que você acabou de dizer, Rodrigo, é muito importante. Ou seja, não foi uma falência, a cirurgia não foi para fazer, às vezes, de um procedimento endoscópico. Ela foi, exclusivamente, uma opção terapêutica na evolução dessa doença. E aqui vocês estão vendo a prótese, tá vendo? Inclusive o cirurgião disse que realmente houve um falso trajeto mesmo, ou seja, tinha um pequeno falso trajeto na peça operatória quando ele abriu todo o ducto para fazer o procedimento operatório. Então é isso que eu acho que isso é que é importante. Fala. Me permita aproveitar esse fórum. Nós temos colegas aqui de todos os estados do Brasil. Eu queria fazer um pedido. Também assim, Raquel, Humberto, Marcos, demais colegas. Eu estou ajudando a implementar um programa em toda a América Latina de cuidados perioperatórios. Por favor, eu preciso de vocês, do estado de vocês, da região de vocês. Por favor, entre em contato comigo via WhatsApp ou me liguem. Eu preciso de cirurgiões bons, com volume cirúrgico bacana, chefe de equipe, para eu tentar falar com eles, para a gente marcar uma reunião com um colega da Argentina via Zoom, para a gente tentar iniciar no Brasil esse programa de cuidados perioperatórios. É um projeto muito, muito interessante, com um cunho social gigantesco. Então, se vocês puderem me dar dica de colegas e me passar o contato de colegas cirurgiões, chefes de equipe ou que participem de equipes com volume bacana, sejam bons colegas legais, eu estou precisando espalhar por outros estados também esse projeto, que eu acho que é muito bacana. Então, estou pedindo a ajuda de vocês aí, como vocês puderem contribuir comigo nessa causa aí. Perfeito, Rodrigo, perfeito. Acho que todo mundo aqui vai ajudar com certeza. Acho que você podia botar até um chamado no grupo, Rodrigo. Podia botar um chamado no grupo, né? Eu acho que vale a pena e a gente pode divulgar isso, tá bom? Eu acho que isso é uma coisa extremamente interessante e é uma atitude bem nobre, bem legal mesmo. Ótimo. Eu já tenho um nome muito bom, viu, Sujão? Vocês me mandam, pessoal? Manda. Com certeza. Bom dia a todos, viu? Bom dia a todos. Então, olha, eu agradeço a participação de todos na reunião
Eu agradeço também ao Marcos, ao Humberto, ao Rodrigo e todos os outros que participaram. Eu estou vendo até aqui o Braulito, né? Grande Braulito, do interior da Bahia aqui, né? Um cara fantástico, realmente uma pessoa maravilhosa. Braulito, bom dia, agora que eu vi você aqui. E eu espero vocês na próxima terça-feira, às 6 horas da manhã, para a gente dar continuidade a essa reunião. Fila que está em Portugal, né? Fila está numa boa, tranquilo, né? Só dando laudo, olhando para o Rio Tejo, né? Então, tá numa boa. É isso aí. Até a semana que vem a gente se encontra. Um abraço para todos. Bom Tchau, dia. Fila.